Bom, olá a todos. Meu nome é Matheus e eu vim aqui hoje a convite da Denise para falar aqui no primeiro encontro internacional da Conferência do Aos Ouvidos. Primeiro eu gostaria de agradecer, eu sempre fico muito feliz e entusiasmado quando eu posso participar desse tipo de evento, já fui em outras chamadas e eu realmente gosto muito da perspectiva que o projeto todo traz em relação à escuta e eu considero que esse tipo de iniciativa é realmente muito importante quando a gente fala sobre estabelecer um diálogo e apresentar justamente a perspectiva de escuta na contemporaneidade, assim, como que muitas vezes nós nos esquecemos da relevância que certas coisas têm na nossa vida e como que nós precisamos de alguns momentos de resgate, né? Eu acho que talvez resgate seja a palavra que eu queira colocar aqui em primeiro lugar para estabelecer para onde nós vamos caminhar ao longo da minha apresentação. Mas, bom, de novo, reforço meus agradecimentos. E, bom, eu acho uma coisa muito importante, né? É sempre saber quem fala e de onde essa pessoa fala, né? Então, como eu disse, eu sou o Matheus Sanches e eu sou, eu gosto de brincar assim, um simples graduando ainda na Universidade de São Paulo, no curso Letras. E eu digo isso, assim, muitas vezes em respeito à formação que as pessoas têm. E também, quase como uma pré-justificativa, não me julguem tão mal, ainda estou começando, mas fico muito feliz de estar aqui e eu queria justamente trazer essa visão de quem abriu os olhos recentemente para todo mundo, assim, né, de certa forma, um início de vida, talvez, uma outra perspectiva aqui para falar no conjunto das palestras, né? Bom, eu parti de resgate, então, como eu estabeleci agora, para falar sobre leituras possíveis para uma escuta pontual. E não é à toa, é um pouco uma brincadeira, assim, como estudante de letras, eu vou falar de literatura, mas eu quero falar sobretudo de leitura, como a gente pode estabelecer um panorama de leitura diante de alguma obra e o que a gente tira disso. Então, vamos lá. Bom, literatura, e para começar falando de literatura, eu vou começar falando um pouco de filosofia. E para falar de leitura, eu vou falar de literatura, e para falar disso de filosofia, sempre uma grande cadeia de coisas que a gente vai entrelaçando, né? Não é possível ter uma temática única aqui, mas eu vou tentar ser sintético no que eu quero dizer. Então, Camus e o absurdo. Imagino que a maioria deva conhecer, mas só apontando aquilo que eu disse, é importante dizer assim, quem fala, de onde fala, e aqui sobre quem se fala, já que nós vamos ouvir a voz dele aqui para dar caminhamento a essa apresentação. Ele é um autor franco-argelino, colocado assim, do século passado. E eu faço esses dois recortes aqui, o geográfico e o histórico, certo? Porque eles nos ajudam muito bem a determinar, assim, de novo, de quem está falando agora, assim, quando nós vamos ver o que o Camus tem a trazer sobre o absurdo, de onde ele parte. Eu acho curiosa essa dinâmica de franco-argelino, porque, claro, o Camus vai falar das suas experiências na Argélia, e ele vai trazer, inclusive, no texto que eu quero trazer hoje, esse cenário, a paisagem propriamente da Argélia, mas ele é de todas as formas assim europeizado, assim muito francês no sentido da própria literatura e a sua formação acadêmica, filosófica e até mesmo literária, assim, toda a formação cultural do autor está muito no cânone francês, assim, e eu acho isso muito interessante para a gente pensar também de novo de onde nós estamos falando. E século passado, esse é um momento de grande transformação. Assim. Eu sinto que todos os séculos são, na prática, a história com seus eternos recomeços, cada um vai principiar de um ponto e vai passar por diversas transformações. E é engraçado, porque, como eu disse no começo, aos ouvidos aqui, trazendo a pauta da escuta na contemporaneidade, por que eu estou pegando um texto de 100 anos atrás, né? Qual que é o meu... ou pouco menos de 100 anos, de uns 70 anos atrás. Por que resgatar o século passado para pensar os dias de hoje? Eu acho que muito de quando a gente entrar no que é esse absurdo vai ajudar a entender do porquê o século passado nos dias de hoje, assim. Mas, de novo, só precisando desse recorte histórico. Bom, Camus foi com certeza muitas coisas,
escritor é só talvez a palavra mais sintética que eu poderia usar para defini-lo. Mas aqui eu vou sempre trabalhar no binômio de literatura e filosofia, porque esse em si era o autor. Os seus textos tinham um grande embasamento filosófico, assim, tinham um cunho daquilo que ele pensava. Dentro de uma tradição existencialista, o Camus foi, a partir dos seus ensaios, principalmente a princípio literários, depois fortemente filosóficos também, conjecturando a sua própria posição dentro do discurso existencialista filosófico no século anterior. E ele ficou muito associado à ideia do absurdismo. E, de novo, como eu falei, como estudante de letras, eu gosto um pouco, talvez, dos trocadilhos, mas não tanto dos trocadilhos, mas como eu gosto de dizer, dos jogos de palavras, em que aqui a gente traz a palavra absurdo, que, como vocês podem pensar, o que tem nela aí do surdo em oposto à escuta. A gente está partindo de um lugar cacofônico, certo? Em que é impossível se ouvir. Esse é o mundo do absurdo que eu vou tratar hoje. Bom, para falar do absurdismo propriamente, dentro dessa corrente existencialista, eu, de novo, quero ser sintético aqui e só me escondendo atrás da minha justificativa de jovem graduando ainda muito inexperiente. Não sou nenhum expertise, nem em literatura, nem em filosofia, por mais que seja algo que eu goste muito. Mas, então, novamente, sendo um sintético sobre isso, o que eu quero dizer é que o absurdismo ele vai tratar justamente de uma realidade despropositada. O Camus acredita muito nessa ausência de sentido inerente, de uma condição a priori, de um propósito que se encontraria já estabelecido dentro da realidade, da experiência de vida. E ele muitas vezes foi considerado um radical. E eu acho curioso, porque nem tanto pelas suas ideias serem propriamente radicais, mas por talvez elas serem radicalmente opostas àquilo que os outros queriam que ele dissesse, de certa forma. Ele fez amigos e inimigos ao longo do caminho. Assim, quando a gente fala na tradição existencialista, por exemplo, a sua relação com Sartre é muito icônica para representar isso, como que os dois foram próximos e depois se distanciaram com certos, assim, um bom número de atritos, e como encaravam, né, não só a filosofia, mas também a própria vida, assim, como viver, de certa forma. O absurdo é absurdo porque, de novo, ele é despropositado. E a gente está mergulhado nessa experiência, nessa existência que a gente não escolheu, né? Nós não escolhemos estar aqui, nós apenas, em algum momento, passamos a existir e nós estamos condenados a essa existência, a viver dentro dela. E como... Opa, perdão. E como não tem um propósito aqui, o que o Camus usa muito bem para ilustrar é o mito do Sísifo, que remonta na tradição grega e mesmo greco-romana, assim, do trágico Sísifo, que é a ideia daquele personagem mitológico que é condenado a arrastar a sua imensa pedra até o topo de um cume só para vê-la rolar assim que ele chega no topo. Então ela despenca novamente e ele tem que recomeçar os seus trabalhos. Esse ensaio, que ficou muito famoso, ele realmente fundou muito da perspectiva que o Camus vai tratar nos textos aqui. E justamente nessa pedra que desbanda morro abaixo e principia o recomeço, né, que determina um recomeço, um eterno recomeço dessa pedra. E isso é absurdo, porque você exerceria tanta força, tanto trabalho, levaria aquela pedra até o cume só para vê-la rolar do outro lado, porque ele está condenado àquilo. E a pergunta é: o Sísifo pode ser feliz nessa existência? Isso é o que o Camus levanta, assim, diante da pedra, diante da eterna tarefa de rolar a pedra. E digamos que não tem uma resposta, assim, se é possível. Ou melhor dizendo, é uma resposta que tem de ser encontrada de alguma forma. Muitos vão depois chamar o Camus, assim, de até otimista dentro de uma perspectiva existencialista,
porque ele vai falar que dentro do mar do absurdo você tem que estabelecer as suas próprias relações com o mundo e a partir delas definir um propósito para si. Mas isso numa perspectiva assim propriamente otimista e não no suicídio filosófico que ele se contraporia quando o sentido é completamente exaurido. Mas, ok, falamos um pouquinho, realmente só um pouquinho. Mas eu acho que o que precisávamos a princípio de filosofia no mito de Sísifo. E vamos entender onde eu estou querendo chegar com isso aqui e como que a gente vai, bom, rolar abaixo até a escuta propriamente. O Exílio e o Reino. Muitos conhecem esse autor, talvez pelo Camus da Peste, ou Camus do Estrangeiro, ou propriamente do mito de Sísifo. Mas eu acho que, e isso é que eu vou trazer o meu subjetivismo, assim, vou puxar a sardinha do meu lado e dizer que foi algo que me encantou propriamente. Essa coletânea de contos chamada O Exílio e o Reino. Aqui o Camus vai trabalhar com esse... O que eu tentei trazer aqui nessa centralidade, nessa espécie de fração. A identidade e a alteridade que são atravessadas pelo pertencimento, ou o não pertencimento, muitas vezes. E, bom, o que eu quero dizer com identidade, alteridade, pertencimento, são três palavras repletas de significado, assim, carregam em si uma significância enorme, e como vamos encaixá-las dentro dessas duas aqui que titulam a obra? Bom, a identidade aqui está muito sobre o reconhecer-se no mundo, e a alteridade no sentido em que o reconhecimento vai se dar a partir dos outros. Eu vejo muito claro que a própria busca pela identidade, muitas vezes, se estabelece proporcionalmente a uma negação de sua individualidade, a partir do momento que nós nos definimos a partir dos outros. Certo? São nas relações que estabelecemos que nós vamos criando essa mais que identidade, assim, a forma de nos relacionar que nos coloca no mundo absurdo e despropositado, que vai dar essa coisa que não é uma essência, nós não vamos tratar de essência aqui, mas é o que constitui concretamente a existência. Tá, falei muitas e muitas palavras, não sei se expliquei bem o que eu queria dizer com identidade e alteridade, mas colocando aqui o pertencimento. Essas duas palavras aqui, o exílio e o reino, né, l'exil e le royaume, no original, vão tratar justamente desses dois momentos e espaços, que eu já vou definir mais para frente, mas são espaços, assim, configurações físicas, mas que também são fugazes e configuráveis, assim, num recorte temporal do instante. Um instante de exílio e um instante de reino, em que um é quando a sua identidade se perdeu numa alteridade que não te satisfaz ali. Você não tem o seu pertencimento no exílio. Eu falei, né, da obra anterior, o estrangeiro. Bom, o estrangeiro é muito sobre isso, é sobre sentir-se um estrangeiro dentro do próprio país, dentro da própria pele. Assim, você não pertence àquele lugar, pelo menos não de origem, assim. E na cultura, nos hábitos, nas relações, nas falas, não são os seus hábitos, não é a sua cultura, não são as suas falas e relações. É o que você está tendo que reaprender num mundo estranho, que seria novo, mas você sempre viveu nele. Então é muito estranho encarar isso que é tão familiar, né, que você sempre viveu dentro daquele contexto, mas que ainda assim não te permite desenvolver essa identidade que você se sente exilado. E o reino é o espaço-momento que vai se opor a isso, que vai ser a fuga aqui. E para falar dessa fuga e especificamente do que eu quero dizer com esses dois espaços-momentos,
eu vou tratar do primeiro conto que aparece na coletânea, que é particularmente meu favorito também, muito mais porque eu só fui entendê-lo, assim, lendo algumas vezes. E até hoje eu não acho que eu aprendi tudo que eu poderia, mas o suficiente para ter a confiança de dizer que, uau, foi incrível lê-lo e eu recomendo a todos. Bom, e para entender o que eu quero colocar aqui, eu vou começar com o grande visual, eu acho, disso. Aqui eu peguei esse visual estrelado que tá na capa da edição de bolso da Gallimard, se não me engano, reeditada em 2015. E é uma edição que eles dedicam a vencedores do Prêmio Nobel, assim, na edição Folio. E é isso, o título, vencedor do Prêmio Nobel, e essa foto que ocupa 90% da capa. É um panorama belo, sem dúvida. Eu acho que a qualquer um isso aqui inspiraria o contemplar, certo? Num sentido estético, assim, num sentido de admiração e contemplação da natureza, quase remontante ao princípio da filosofia grega. Eu acho que qualquer um, ao se deparar com um céu estrelado tão límpido, tão luminoso, tão naturalmente luminoso, não existe uma possibilidade senão o pensar aqui, não provocar algo. Eu acho que ninguém estaria, assim, completamente apático a um céu desses. E a personagem que vai encontrar o seu reino nesse céu definitivamente não se sentiu apática em relação a isso. Então, esses momentos e espaços. Eu vou ler agora um trecho que essa ilustração aqui complementa, um trecho próprio assim do conto A Mulher Adúltera. Na densidão da noite seca e fria, milhares de estrelas se formavam sem trégua, e seus cristais reluzentes logo se desligavam delas para deslizar insensivelmente em direção ao horizonte. Janine não conseguia sair da contemplação desses fogos à deriva. Respirava, esquecia o frio, o peso dos seres, a vida demente ou imobilizada, a longa angústia de viver e morrer. Depois de tantos anos durante os quais, fugindo do medo, correra loucamente sem objetivo, finalmente se detinha. Ao mesmo tempo que encontrara suas raízes, a seiva tornava a subir por seu corpo, que já não tremia. Esse conto, aqui do não pertencimento frente à alteridade, esse conto de exílio e reino, parte de uma mulher que é obrigada, talvez não seja o termo, assim, mas quase que coagidas dentro do contexto do casamento a participar de uma viagem de negócios junto com seu marido para um lugar meio indeterminado, mas que a gente sabe que é uma passagem desértica e muito provavelmente remete um interior assim da Argélia. E no meio dessa viagem de negócios em que o seu marido fala com outros comerciantes, ela só encontra desencontros. Tudo é um choque, assim, um choque numa perspectiva, um choque social, assim, numa perspectiva que o Benjamin vai estabelecer, Walter Benjamin vai estabelecer, quando nós falamos sobre estar em sociedade, de um momento que nós tomamos um encontrão com um estranho na rua. Aquilo é, de certa forma, uma violência, um choque que nos desperta e a gente se sente sozinho ali naquela multidão. Uma repressão física ali que vem e você se dá conta da sua solitude na multidão. A Janine passa por isso. Aqui a protagonista Janine está viajando por uma multidão de comerciantes assim no deserto quente, no pico do dia, em que os negócios correm de boca em boca mais rápido do que ela é capaz de processar tudo que está sendo dito. E ela se sente exaurida assim por estar ali e uma exaustão vazia, porque ela não, frente àquela alteridade, ela não se encontra. De novo, não é a sua cultura, não é não é a sua língua, não é a sua fala, não é o seu jeito, não são seus costumes.
E nem mesmo o seu casamento lhe faz sentido mais, assim. Ela tem uma outra passagem que eu gosto muito, que eu não destaquei aqui, mas que ela fala justamente sobre como, às vezes, ela não o ama, talvez não mais, se é que um dia já amou, mas ela ama a necessidade que ele tem de amar alguém. E esse alguém, ela ocupa o papel desse alguém que necessita ser amado por ele, assim, pelo seu marido. E em frente a isso, ela em duas ocasiões, né? Esse aqui é o trecho da segunda, da derradeira ocasião, em que ela olha para o céu, ela sobe até uma torre e olha para o céu estrelado no meio da noite completamente sozinha. E como é bem o deserto, é uma noite extremamente seca e fria, e ela sente a garganta rasgada por aquele vento frio, mas em oposição a todos os cristais de fogo cintilantes no céu. E eu acho que esse é o grande momento aqui. E por que que eu trouxe um autor do passado assim para falar da contemporaneidade? Fugindo do medo, correra loucamente sem objetivo. Finalmente se detinha. Ela se deteve no topo daquela instalação assim para observar o céu. Eu acho que muitas vezes e é aqui que eu vou fazer talvez o grande link, o motivo todo do porquê ler Camus, por que trazê-lo para cá, por que falar da mulher adúltera e o seu reino. Porque a gente se deteve aqui. Muitas vezes eu sinto que a vida contemporânea um grande, muitas vezes sintomática assim de tantos estímulos, de tantas coisas por fazer, assim, não fala-se o tempo todo da própria coerção da disponibilidade, né? Quando nós temos o nosso mini computador super inteligente que toma decisões por nós no nosso bolso e que o tempo todo apita recorrendo a nossa atenção, demandando tudo de nós, assim. E, e ele não se limita a uma tela aqui, uma tela ali, uma tela cá, telas em todos os lugares, assim, vários pontos desfocais que demandam autoritariamente o seu foco, a própria coerção dessa disponibilidade, o tempo todo disponível, o tempo todo aberto a estímulos. E eu acho que nessa abertura que nos exaure, assim, diante dessa multidão de estímulos, a gente não se abre para nós mesmos, nós nos fechamos assim dentro desse deserto e poucas vezes nós conseguimos nos deter. O Camus traz o absurdo da vida no século XX, assim, e eu não acho que ele esteja muito distante do absurdo da nossa vida agora. Quando ele fala sobre recomeçar os trabalhos em Sísifo, ele também está falando sobre o recomeço de qualquer um que tem que acordar às 5:30 da manhã para conseguir tomar o seu café apressado, pegar a sua condução, chegar no seu trabalho, cumprir as suas 8 horas, que são 9, que muitas vezes acabam virando 10 horas diárias de trabalho, pegando mais horas para voltar para sua casa e vendo o seu dia correr em instantes. É um espaço de completo exílio. Você não você tá ali como Sísifo, rolando aquela pedra e muitas vezes você se pergunta o porquê. Eu acho ótimo quando as pessoas encontram um propósito dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, elas sem nada a priori assim, mas de certa forma elas dão uma direção, assim. Eu acho que a perspectiva otimista do Camus, pessoas que encontraram de certa criaram um propósito para si de alguma forma. Mas nas pequenas relações desses dias de exílio constante, eu acho que existem alguns momentos possíveis de se deter. Esses momentos que são raros, eles são absolutamente necessários. Ninguém é capaz de viver no exílio o tempo todo. E por mais que o momento de reflexão ali ele seja muito fugaz, assim, eu acho que é isso que o Camus trata também, dentro da admiração ou contemplação daquela noite estrelada, a Janine tem um instante, ela tem um mero instante, e ela sente um mundo dentro de si.
é algo tão breve em tempo, mas que é tão avassalador em espaço, em sensação. Então, quando o Camille traz. E assim, ele, né, dá a entender no final, quando ela volta e chora diante do marido, dizendo que não foi nada, né, como se nada tivesse acontecido durante a madrugada. As pessoas mudam depois desses momentos. Eu quero acreditar que sim. Eu acho que lendo e relendo foi isso que eu tirei. Você pode viver a realidade sísmica assim, no seu âmago, rolando aquela pedra. Mas quando você tem um momento no reino, quando você tem essa quase epifania, esse grande êxtase aqui, você sai um pouco dessa lógica e você sai diferente. E quase o mesmo, mas há um mínimo de diferente a partir disso. Aqui ele fala, Janine encontrara suas raízes e a seiva tornava a subir por seu corpo que já não tremia. Ela firmou raízes de alguma forma, sabe? Esse sentimento de estar à deriva, muitas vezes, de não conseguir encontrar aquela identidade, está justo nisso, assim, de não conseguir afundar as raízes. E bom, eu estou falando sobre se deter, estou falando sobre Camus e onde eu quero me deter. Justamente na escuta, no momento dedicado a expressar ali, colocar em palavras e ter alguém que te escute. E eu digo aqui, né? Vamos à escuta que parte do silêncio das páginas. Se tem uma coisa que eu faço muito é ficar em silêncio lendo, em silêncio pensando. E eu acho que o silêncio, ele propriamente é uma irrupção do meu cotidiano. Ele é o espaço sonoro do meu reino, não do meu exílio que é barulhento, do meu exílio que são as notificações tocando, ou as buzinas da rua, ou todas as vozes assim da multidão. E nesse silêncio eu escuto os meus pensamentos, eu escuto na voz que percorre minha cabeça durante a leitura aquilo que eu estou lendo propriamente. E aqui eu quero trazer como nós encontramos os nossos reinos. Eu coloquei essas duas perguntas que são bem capriciosas, que eu não acho que dá para ter respostas prontas, assim como o Camus fala sobre propósito ou despropósito e o absurdo. Eu não acho que eu tenha respostas prontas, eu não pretendo, assim, eu acho que pretender chegar a uma resposta com o único fim de obter a resposta, não se importando com o meio, com o seu caminho de pesquisa, de auto-pesquisa até a resposta, é já é uma fatalidade para a própria busca. Não se atentar ao progresso da busca, né? Então, como encontrar os nossos reinos aqui? Não somos todos que vamos ter a oportunidade de um dia ir para um deserto que é completamente esvaziado de vida e você se depara com a noite estrelada, assim. Nós não precisamos encontrar os poucos desertos do mundo, viajar até esses desertos para ter os nossos reinos. Eles são encontráveis no nosso cotidiano. Nós precisamos nos deter, sabe? Diante da correria. E esse momento de escuta pontual, de fala intencionada, que busca aqui um interlocutor, sabe? Muitas vezes as comunicações, eu acho que nos falta interlocutores. Muito desse não pertencimento que o Camus vai colocar como atravessado a essa alteridade, tá justamente em você não encontrar alguém que te escute, que te comunique de volta, porque vocês não falam a mesma língua. E aqui não denotativamente, até metaforicamente. Uma pessoa que não está em sintonia, talvez, mas que, sobretudo, não há escuta. Não há a relação dialógica própria que estabelece o vínculo, que te cria um espaço, te cria um momento, e ali você assim, exerce a sua experiência de existir, assim, você concretiza na materialidade
a sua experiência de vida ou a sua relação, seja isso com o propósito de ter um propósito ou não, mesmo mergulhado no absurdo. Eu acho que é mais ou menos assim que nós devemos encontrar nossos reinos. De novo, não estou querendo responder diretamente a pergunta, porque eu não acho que eu seja capaz, eu não acho que ela tenha uma resposta direta, mas o caminho se encontra no deter-se, né? Quando a gente consegue aprofundar as raízes, com todas as dificuldades que tem, que a transição entre o exílio e o reino não é simples, mas ela começa no deter-se, ela começa genuinamente no momento em que você para diante da alteridade, que você pertence. Hum? E aí, esse pertence, então, leva-nos à segunda pergunta. A pertencer dentro de uma escuta. Porque maravilha, eu estou falando sobre estabelecer uma relação, sobre ser ouvido, sobre encontrar de alguma forma, assim, parar e dedicar um momento, assim, pontual dentro do seu cotidiano corrido, que não para nunca, não é? Travar ali aquele instante e criar oportunidades para o surgimento de um reino, assim. Eu acho que muito tem a ver com a espontaneidade também, é uma coisa muito importante para o Camus. Você não está pensando propriamente naquele seu escape, mas ele acontece, ele é fugaz e você se agarra naquilo. E quando você realmente se agarra, você cria ali suas raízes, você tem essa transformação do reino. Bom, você pertence, então. Eu acho que é muito importante quando você consegue estabelecer propriamente essa relação e você finca suas raízes nesse pertencer. Você pertence ali dentro da sua fala, você consegue dizer aquilo que está dentro de você, que vem de fora de você, que vem de dentro de você. E todas as relações que são construídas assim a partir dos outros e o seu regurgitar dos outros em si, certo? Você ali na sua fala, você se materializa, se ambienta, se fixa, novamente o fixar, para poder então estabelecer aquele vínculo e ter a sua recíproca, né? O encontro de um interlocutor. Eu gosto muito que estou falando de um autor francês, né? Falei alguns termos, e eu acho muito interessante. Isso é uma coisa que quase todo mundo que estuda francês, fala um pouco de francês, assim, gosta de falar sobre a língua, é uma questão idiosincrática dela, que não existe encontre, apenas rencontre, a ideia de reencontrar. Então, você já surgiu no absurdo, assim, no caos despropositado, mas você tem que estar o tempo todo atrás dessas rencontres para você rencontrer o seu reino, assim. Mesmo que ele não exista a priori, nem como um fim último, você não deve jamais, né? É isso, não é sobre ver o reino como um fim último. Você tem que passar por todo o caminho do exílio, rolar e rolar e rolar a pedra, porque um dia o reino. Não, a pedra vai continuar desabando, o mundo continuará sendo absurdo depois de você, mas você vai ter as brechas dentro dessa existência, você vai ter as brechas para acessar o reino e pertencer ali a algum lugar. É o seu reino, né? Digamos assim, se é o seu reino, você é o rei, a rainha daquela terra, e ali você pode se efetuar, ali você pode ter a sua potência plena, e nem que a sua potência plena seja como no caso da Janine, receber o mundo, aquela admiração diante das estrelas e sentir o deserto, toda a extensão do deserto. Então, uma escuta pontual, quando você estabelece o vínculo, você encontra o seu interlocutor, você cria ali o espaço do seu reino em que você se materializa presença, efetividade e fala para além do absurdo, você tem ali aquele seu momento. Eu acho que talvez seja essa a questão. Então, você pertence sim a esses momentos, mesmo que você se sinta exilado a maior parte do tempo, né? Mesmo que isso pareça quase a condição inerente à nossa existência, de sentirmos deslocados muitas vezes. Há momentos em que nós nos encaixamos, assim, criamos essas raízes da Janine e ali está o pertencimento. Mas, bom,
eu acho que eu trouxe aqui o que eu queria falar um pouco do Camus, não nem tanto da tradição filosófica literária, não sou eu que vou trazer esse peso, mas para pensar assim no nosso cotidiano, nossa contemporaneidade, coisas que eram relevantes 70 anos atrás e que continuam sendo, talvez muito mais hoje, né? Readquiriram uma nova relevância, assim, e esse momento de reencontro com o que foi estabelecido antes, enquanto ao exílio e o reino, para mim é muito importante para pensar eu mesmo no meu dia a dia, e assim, quando eu consigo ter esses momentos, quando eu consigo ter essas escutas e encontrar os meus interlocutores. Eu é muito fácil rolar com a pedra, certo? No ritmo incessante dos dias que recomeça no princípio daquele trabalho que parece tão inútil, tão despropositado. É muito fácil rolar com uma pedra. Então é importante se deter. Assim como ela se detém ao cume e se detém no pé, quando ela finalmente para de rolar, você pode se deter no meio do caminho enquanto está rolando e estabelecer ali um vínculo e olhar para uma flor qualquer ali do lado, ou sentir o vento, ou como eu quero sugerir aqui, encontrar o seu interlocutor para uma escuta que faça sentido e que te efetive dentro de uma fala. Mas enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção. De novo, sou o Matheus, agradeço muitíssimo o convite e espero que tenham gostado da minha fala. Muito obrigado.